E vamos passar a palavra ao Wilson, que os benfeitores possam intuir e possam deixar uma mensagem em nossos corações. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Meus irmãos e irmãs, é uma alegria a gente poder voltar à nossa casa do coração para podermos refletir juntos sobre a doutrina dos Espíritos e o tema da noite. E eu, pensando em trazer uma abordagem acerca de um assunto que eu considero absolutamente relevante dentro da prática espírita, dentro do espiritismo, eu vou me valer de um livro maravilhoso, de uma das grandes médiuns respeitadas por Chico Xavier e por Divaldo Pereira Franco, tida como uma grande médium, Ivone do Amaral Pereira. E no seu livro Sublimação, o primeiro conto, que eu vou tentar narrar aqui com as minhas palavras, sem me manter fiel ao texto, mas de acordo com a minha emoção, é um assunto que é muito interessante e eu quero aproximar esse assunto do nosso dia a dia, do seu dia a dia, do seu coração, do meu coração, porque todos nós temos a ver com aquilo que a gente vai refletir nessa noite. A nossa história começa mais ou menos no ano de 1907, nos arredores de Smolensk, próximo de Moscou, onde uma mulher encontrava-se absolutamente depressiva, entristecida, porque ela experimentava situações, emoções e vivências que ninguém acreditava nela. Era muito difícil para essa mulher estar hoje dentro de uma casa de alienados. Era onde ela estava. Aquela época era conhecido como um hospício. A gente fala alienados, é uma maneira de tornar mais suave alguns transtornos mentais que a criatura humana experimenta e vivencia, e a maioria não consegue compreender muito bem. As experiências transcendentais de cada um de nós, elas são muito particulares. Então não adianta eu querer trazer uma narrativa para os senhores e para as senhoras dos fatos que eu vivi na minha vida e que me fizeram ter hoje a certeza de que os espíritos existem. Então eu posso afirmar com tranquilidade que eu não acredito nos espíritos. Eu sei que os espíritos existem e interagem na nossa vida. Essa personagem chamada Kátia Andreevna, pela família na intimidade chamava-se Katienka, quando estava no grupo mais próximo, afetivo, ela vivendo esse problema de estar internada numa casa em que, ao deparar com as pessoas que faziam parte daquele grupo que estava segregado da sociedade da época, ela se sentia aturdida, porque a sua solidão aumentava dentro daquela casa. Então ela se lembra de uma amiga. A amiga dela, de nome Adelaida Petrovna, era casada com um homem que estudava as coisas do espírito. Então, naquele arrebatamento de solidão, ela se decide a escrever uma carta. E ela começa a contar na carta todo o processo que ela viveu, que era tido como um processo de loucura. E que mais adiante nós vamos esmiuçar mais um pouco. Conta Katienka que em determinada madrugada ela começou a ouvir gritos do seu noivo. Socorro! Pelo amor de Deus! Eu estou sob a terra! Ela ouve aqueles gritos com tanta clareza e tanta nitidez que imediatamente ela se põe de pé. E ele diz, eu estou no cemitério. Me enterraram vivo. Ela estava tão aturdida e se levanta, tenta concatenar as ideias. E ela lembra, é o amado, eles iriam casar em 2 meses, iriam constituir núpcias. Era o sonho acalentado pela alma dela. Ao ouvir os gritos insistentes, eu estou no cemitério, socorro, me ajuda, ela se levanta, passa num quarto do fundo do pai, da propriedade, se mune de uma pá, de uma picareta
e vai para o cemitério. Ela faz um alarido que as pessoas na casa, também aturdidas, despertam gradativamente. Ela se encaminha para o cemitério e, guiada pela voz que lhe pedia socorro, a voz do homem que ela amava, que tornaria-se seu marido dentro de 2 meses, vai guiando até que ela se depara com uma cena. Ele estava na cova com metade do corpo enterrado e a metade do corpo para fora da cova. E quando ela o vê, ela diz: meu amor, o que fizeram com você? Ele diz: me tira daqui, amada da minha vida. E eles vão trocando palavras e frases de carinho que fazia parte da intimidade do casal. Nesse ínterim, em que ela começa a cavar a sepultura, com o corpo para fora, ele com as mãos na borda, tentando sair, chegam os irmãos e os pais dela e a agarram. Você está maluca? Que loucura é essa? Você não sabe que ele morreu? E ela se debate desesperadamente, querendo escapar da família e querendo libertar o homem que amava. Ela foi amarrada e arrastada para casa. Chamaram o médico, chamaram o padre, chamaram todas as pessoas que pudessem ajudar. E ela era vista agora como uma mulher louca, alucinada. O meu amor, ele está no cemitério. Ele não está no cemitério. Ele morreu. Não, ele está lá, está pedindo socorro. E ela ouvia a voz dele quando se deitava para dormir à noite, sob a vigilância da família, gritando e pedindo: vem me tirar daqui. Eu preciso de você. Aquilo não deixava, não permitia que ela estabelecesse um descanso físico. Era insistente os gritos do homem. Então a família chama o padre, tentam, através de práticas, fazer com que ela se libertasse da voz que eles entendiam ser o demônio que estava perturbando. Ela vai narrando isso na carta para a amiga Aglaida, contando. E ela diz que 3 dias depois ela consegue escapar de novo. Quando ela escapa, ela pega a pá, pega a picareta. Só que ela vai de madrugada, em silêncio. Mas ao passar pela zeladoria do cemitério, ela faz barulho. Então o homem, o zelador, o coveiro que morava ali, ouve aquela bateção de pá, porque quando ela chega, lá se encontra Teodor Teodorivitch, o noivo, que gritava: finalmente você veio me tirar daqui. E ela diz: meu amor, o verão chegou, a primavera chegou, está na época do nosso casamento, nós havíamos acordado contrair núpcias, agora que as flores estão arrebentando nos jardins. Me tira daqui. O coveiro vem. Você está maluca, Katienka? Por que você está fazendo isso? Teodor Teodorivitch, meu amor, aquele que me prometeu fazer feliz, ele está aqui. E ela cavava. E o coveiro tentou impedir que ela continuasse cavando. Ela tacou a pá na cabeça dele com vários golpes. Ele caiu ferido e sangrando. E ela voltou a cavar. E nesse momento a família chega novamente. Só que dessa vez vem a família, trouxeram mais 2 homens para ajudar, a agarraram, a amarraram e colocaram numa carroça. Ela foi levada para casa e de casa ela foi internada nesse hospício. Ela conta tudo e pede para a amiga: Aglaida, vá ao cemitério, porque o amor da minha vida se encontra lá e ele precisa ser resgatado. Ele me diz que estranha tudo, parece que ele está embaixo da terra e ao mesmo tempo fora da terra. Ele se percebe como 2 pessoas. Aglaida, quando recebe a carta, lê tudo e responde a Katienka, quase 1 mês depois. E Leon Tolstói, narrando esse conto, é evidente que ele faz algumas colocações
algumas frases de efeito, porque é literatura, aliás, uma literatura de qualidade, a literatura mediúnica de Ivone do Amaral Pereira. E a Glaida diz para ela, na resposta da carta, eu fui ao cemitério. Eu fui ao cemitério não para cavar e libertar o seu amor. Eu fui fazer orações por ele. E nas orações eu conversei com ele. Eu disse para ele que ele já não fazia mais parte do mundo dos vivos. Eu disse para ele que existia a possibilidade de iniciar uma nova trajetória agora na dimensão espiritual. E as minhas orações me parece que surtiram efeito, porque eu também sou portadora desse mesmo dom espiritual que algumas pessoas têm, que se chama mediunidade. E vendo que ele estava ali, eu orientei, o acolhi, e ele não está mais lá. Eu aproveito, minha amiga, para na resposta que te envio agora, nessa carta, para te dizer que você também é portadora desse dom chamado mediunidade. Então ela esclarece, Katienka, que é tomada de surpresa, pois ela não sabia o que era mediunidade, que apenas ela via aquela circunstância, apenas ela sentia e ela vivia. Embora no livro dos Médiuns, capítulo 14, item 149, Allan Kardec diga: todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium, mas nem todos sentem a influência dos espíritos com a mesma intensidade. Ela, portadora de uma mediunidade absolutamente ostensiva, via, ouvia, e como essas duas almas estavam muito vinculadas, após a morte dele, num processo que se transformou de amor em obsessão, eles permaneceram psiquicamente, mentalmente, em companhia um do outro. E isso perdurou até que a família a internasse, tendo-a como louca, para que ela pudesse ser tratada. E a Glaida a aconselha: tenha paciência, procure se esclarecer, procure ler alguns livros que eu vou te enviar, para que você reinicie a tua vida sob uma nova perspectiva. Eu tenho certeza que Deus, em algum momento, vai te apresentar uma outra pessoa, para que você possa ter novos sonhos de ventura, para que você possa ter um casamento, constituir sua família. E foi orientando-a de maneira que ela pôde compreender aquele processo que ela vivia. Ao ler esse conto, que eu narrei palidamente aqui com as minhas limitações, para os senhores e para as senhoras, eu fiquei pensando nos médiuns que têm mediunidade ostensiva e que não conseguem conversar com ninguém, porque podem ser tidos como loucos, como malucos. A mediunidade é algo que é inerente à nossa condição humana, porque no livro dos Médiuns também aprendemos que a mediunidade é uma condição orgânica. Os apóstolos eram médiuns. E houve um fato narrado no livro de Atos dos Apóstolos que é absolutamente marcante e é um ensino especial para todos nós, que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, que Emmanuel traz para nós aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, para embasar muito bem a minha fala, para que a gente possa compreender palidamente a mediunidade ganhando cidadania através de Jesus. E com Allan Kardec, na publicação de O Livro dos Médiuns, a mediunidade foi emancipada. E estamos aqui hoje por causa da sensibilidade desse homem, que percebeu que atrás daquelas manifestações físicas havia um sentido inteligente atrás daquilo que nos convidava a pensar não apenas na vida na qual estamos circunscritos hoje no corpo de carne, numa vida que vai além. E se nós não tivermos a visão dessa vida que vai além, com todo o desalento da vida na Terra, com todas as dores que nós contemplamos nesse mundo, fica muito difícil viver aqui.
Por isso que Jesus afirmava: o meu reino não é desse mundo. Nada nesse mundo vai trazer saciedade para nós que somos espíritos. Mas nós podemos, nesse mundo, ter a vida e transformar a nossa vida como meio para alçar um voo em direção ao mais alto. Está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17, uma colocação que diz assim, introduzindo esse texto chamado Mediunidade no livro Caminho, Verdade e Vida. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, romanos, se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Imagine você, pessoas absolutamente simples, sem cultura alguma, no sentido da cultura acadêmica, de conhecer outros idiomas. Todos conhecidos da circunvizinhança, pescadores, das aldeias próximas. E de repente todos falam em línguas que naquela região nunca se ouviu falar. Como era um dia em que visitantes estrangeiros estavam em Jerusalém, todos ficaram impactados com aquele fenômeno em que aqueles homens simples começaram a falar em diversos idiomas. Nesse dia, segundo Emmanuel, uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos, os descrentes, que diziam: eles estão bêbados. Eles estão bêbados. No divino concerto, atribuíam aquilo à loucura, mas era um momento de revelação. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus, a escuridão da carne. A luz prometida pelos céus, a escuridão da carne. Escuridão da carne. A luz dessa sala apaga 60 vezes por segundo. E a gente não vê. Porque nós não temos a capacidade de enxergar que essa frequência de 60 Hz por segundo, em que a corrente elétrica vai do 0 a 90, tu sabe que tu estudou, tu é técnico. Se eu mentir, tu fala aí, hein? Ela vai de 0 a 90, na corrente alternada, que é o que alimenta aqui a nossa rede, a luz está apagando, mas a gente não percebe, Marco. Porque a nossa visão só alcança determinado número de frequência. Da mesma forma, a nossa audição só atinge um determinado nível de decibéis. Veja que interessante. Como é que nós descobrimos hoje as galáxias distantes? Através dos telescópicos poderosos. Não foi isso? Não é, pessoal? Respondam para acabar logo, vamos. Não foi através dos telescópios poderosos? Como é que nós descobrimos o micro? Através dos microscópicos. Então eu poderia entender assim, na minha linguagem, desculpem a minha ignorância, eu posso considerar o telescópio Hubble, por exemplo, que até já saiu de circulação e tem outro lá mais poderoso, que é o James West, se eu não me engano. Ele me faz enxergar galáxias mais distantes. Então eu estou usando um recurso para enxergar mais distantes, porque eu não tenho capacidade, com o meu olhar humano, de enxergar as galáxias. Nós não temos. Da mesma forma, eu vou olhar para o micro através de um microscópio eletrônico, porque eu não tenho capacidade, a olho nu, de ver quantas bactérias, quantos micróbios estão na ponta do meu dedo. A mediunidade é um telescópio, é um microscópio, só que nos ajuda a enxergar e perceber as coisas da outra dimensão. O médium é esse aparelho que nos faz enxergar, que nos traz a notícia. Olha, existe vida depois da morte.
A vida continua, o reino do qual Jesus falava, ele permanece, ele existe, ele é. E eu tenho me deparado nesses anos todos em que meu cabelo caiu, nas práticas mediúnicas, que as pessoas acreditam que elas precisam de um certificado de santificação ou de canonização para receberem o amparo dos espíritos. Se Jesus veio à Terra para cuidar de nós, por que Bezerra de Menezes não pode entrar na sala de mediunidade e se comunicar por um médium aqui dentro? Alguém pode me dizer por que não? Eu estou dizendo que Jesus veio à Terra por você e por mim. Se ele veio à Terra por você e por mim, por que é que um servidor esclarecido do Cristo não pode mandar uma mensagem psicofônica, psicográfica aqui no Maria Modesto? Por que Dona Maria Modesto não pode se comunicar? Por timidez nossa como médiuns, por falta de confiança? Mas eu vou contar para vocês a história de uma médium que arrebatava, e arrebata todos nós até hoje. Conta-se que era uma noite densa e escura, e aquela casa assobradada, que normalmente regurgitava de tantas luzes e tantos visitantes que adentravam aquele ambiente para procurar prazeres, quem passava pela estrada assustava-se, porque aquela construção encontrava-se às escuras. O que será que acontece hoje, que a casa não está iluminada? O que será que acontece hoje, que os homens que entram e saem, hoje ninguém está entrando e ninguém está saindo? Era um silêncio total. Até que, de repente, algumas batidas no velho portão de carvalho. O servo sobressaltou-se no interior da casa. Ele sabia que quando a sua senhora não estava bem, que ela fechava a casa, era melhor não interrompê-la no silêncio que ela fazia. Então ele ficou preocupado. Quem bate a porta? Imediatamente, pé ante pé, ele dirige-se até o velho portão. Chegando lá, ele puxa o ferrolho e puxa o grande portão que range em gonzos estridentes. Ele coloca a cabeça para fora para olhar e se depara com um homem, um desses homens da rua, roupas rotas, andrajosas, um desses homens que andam a pedir esmolas em qualquer beira de estrada. Ele encara o homem e o homem diz: eu vim ver a senhora. E o servo preocupado: a senhora não atende hoje. Mas eu vim ver a senhora. A senhora não atende hoje. Se ela não me atender, eu vou fazer tanto barulho aqui nesse portão que ninguém vai dormir dentro dessa casa. Eu vim ver a senhora. O servo ficou indeciso. Que decisão tomar? Então ele pede ao homem da rua: aguarde que eu vou ter com a senhora para que ela possa lhe atender. Preocupado, ele dirige-se ao interior da casa, ganha o grande corredor. Lá no final, encontrava-se a porta do quarto dela. Quando ele chega em frente à porta, ela encontrava-se semi-aberta. Então ele olha e contempla a senhora, sentada na cama, contemplando nada, com os olhos desmesuradamente abertos. Ele vê ela naquele ensimesmamento, como se tivesse mergulhada nos escombros de si mesma, e decide voltar. É melhor enfrentar o homem na rua do que interromper aquela condição que ela se encontrava naquele momento. Mas quando ele se volta e dá um passo atrás, o homem da rua havia entrado e seguido, e o empurra para o lado e adentra o aposento da senhora e imediatamente coloca-se diante dela e diz: senhora, eu vi. Ela permanece ainda contemplando nada. E ele fala mais alto: senhora, eu vi Jesus de Nazaré. Tu não te lembras de mim? Ela parece recobrar-se e despertar dos escombros de si mesma. Os olhos que fitavam nada lentamente contemplaram aquele homem de roupas rotas e andrajosas.
Senhora, eu vi Jesus de Nazaré. Tu não te lembras de mim? Quando tu passavas na liteira do senador Próculos, eu ergui a mão e pedi, Senhora, dá-me uma moeda para que eu possa ir ter com o profeta de Nazaré. E tu, ironicamente, atirou-me um denário no ar, que eu apanhei no ar, e tu riste dizendo, vai atrás desse tal profeta, e se ele te curar, venha me contar. Senhora, eu fui, ele me curou, vede. Ele abre as roupas, mostra o dorso, antes cheio de pigmentação, mostra a ponta dos dedos, Senhora, vede, ele me curou. Eu não tenho mais lepra. Senhora, eu soube que Jesus dorme esta noite em Cafarnaum, na casa de Pedro. E me informaram que ele não dorme 2 noites no mesmo lugar. Senhora, eu vim aqui porque o meu coração pede para que tu procure por ele. Ela então coloca-se de pé e dá uma gargalhada. Senhora, ide, ele é judeu. Tu não sabes que ele é judeu? Os judeus odeiam as prostitutas. Senhora, ele é o amor. Eu vi cantar esperança a todos os corações, Senhora. Ide. Ela reflete por um breve instante e ele diz, Senhora, ide, ele te aguarda. O meu coração diz isso, Senhora. Mas como eu chegarei até lá? Tem uma embarcação aqui, Senhora. Ela toma de um pépero, coloca sobre os ombros e sai com aquele homem. Em instantes, uma barca pequena se engrava ao mar da Galileia em direção a Cafarnaum, 8 quilômetros aproximadamente dali. Durante o trajeto, ela se ensimesmou de novo e lembrou que quando era jovem, disseram para ela que um dia um homem desceria do céu num cavalo de justiça e que a dor do mundo bateria em retirada. Mas ela lembrou-se também de quando um homem cantou o amor no seu ouvido e ela foi corrompida. Mergulhada nos pensamentos e nas lembranças, ela é interrompida nas suas elucubrações quando a embarcação beija suavemente as areias em Cafarnaum. E o mendigo grita, Senhora, é ali, ele está ali. Naquela casa estilo retangular, ali é a casa de Simão, ide. Ela então toma coragem e coloca o primeiro pé fora do barco e sente aquela água morna, a areia, e vacilante caminha até a porta. E numa coincidência, ela olha e a porta está entreaberta. Então ela toma coragem e empurra a porta. E no instante em que ela empurra a porta, um retângulo daquela noite tão especial, em que a lua tinha uma luz prateada e exuberante, um retângulo luminoso deita-se no interior da casa e iluminou o perfil de um homem que encontrava-se sentado. Ele era belo, cabelo à moda nazarena. Surpreendida ainda por aquela visão, ela ouve ele chamá-la pelo nome, Maria. E quando ele a chama pelo nome, ela é impactada e atira-se-lhe aos pés, chorando. E novamente ele diz, Maria, Senhor, tu me conheces? E ele diz, ego bonos pastor sum, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Não estranhes que eu te chame pelo nome. Senhor, se tu me conheces, tu sabes. Maria, ama. Senhor, amar a quem? Ama os teus filhos. Senhor, desgraçada de mim, desventurada de mim, que já varei meu útero 1000 vezes e não logrei a aventura de ser mãe. Maria, quando eu digo para tu amares, é para que tu possas amar os filhos que não têm mãe, as mães que não têm filho. Maria, ama.
Senhor, eu vou amar. Maria, se tu amares, eu te darei a palma da vitória. Senhor, então eu vou te entregar a minha vida. Em um dia que não está muito longe, nem muito perto, eu pedi-la-ei. Agora vá e não peques mais. Ela não tem coragem de dar as costas para ele. Sai, pisa na areia e ouve a voz vinda do interior. Maria, vai, não peques mais. No dia seguinte, a cidade de Magdala acorda com a notícia. A prostituta enlouqueceu. Ela jogava pela janela tudo que ela havia amealhado em anos de prostituição. Tomou para si apenas um vasilhame um vasilhame de alabastro com perfume de sândalo. O vestido com a qual se corrompera, ela usava. Naqueles dias existia um homem chamado Simão, um comerciante. Simão era muito rico, muito próspero. E Simão tinha um hábito. Todas as personalidades que surgiam na cidade, ele gostava de homenagear. Na verdade, ele não gostava de homenagear as pessoas, ele queria se auto-homenagear, recebendo as pessoas influentes. Ele convidou Jesus para ir à sua casa. E para estranhamento dos apóstolos, Jesus aceitou. E Jesus vai à casa de Simão. Chegando à porta, ele é recebido por Simão, que distende o braço, a destra, e convida Jesus a entrar. O Cristo entra. No interior, uma mesa farta, tamarindos, damascos, frutas frescas, bailarinos dançavam, alaúdes tocavam. Jesus senta-se, Simão senta-se em frente a Jesus, e quando ele ia abrir a boca para conversar, ouve-se uma verdadeira altercação no portão, uma gritaria. Simão então olha para um servo e faz o sinal para que ele vá verificar o que está acontecendo. Mas nesse instante, uma mulher de cabelos desgrenhados entra, atira-se aos pés de Jesus e chora. Simão faz um olhar ordenando que aquela mulher fosse colocada a porta afora. Ela encara Simão olhos nos olhos, afinal de contas, Simão era cliente dela. Então ele recua. E Jesus, que observava tudo, diz assim: Simão, vou lhe propor uma questão. Se duas pessoas devem para o mesmo senhor, uma deve 500 denários e a outra deve 50 denários, e o senhor decide-se a perdoar os dois, quem será mais grato a esse senhor? E Simão, rápido na resposta: ora, Senhor, quem deve 500 denários, aquele que deve mais, ficará mais feliz. Pois então, eu cheguei à porta da tua casa e tu não me deste o ósculo como manda a lei. Eu entrei e tu não me deste a água para que eu pudesse lavar as mãos. Entretanto, essa mulher lava os meus pés com suas lágrimas, unge meus pés de perfume. A partir daquele dia, em todos os lugares que Jesus estava, lá estava ela. Cuidando de leprosos, atendendo as crianças, os idosos, a todos os sofredores, lá estava ela. A prostituta, aquelas que Jesus disse, elas vão entrar primeiramente no reino dos céus. Muito mais do que aqueles que se julgam santos e que têm dedos acusadores para os seus semelhantes. Ela esteve, inclusive, no dia fatídico da crucificação. Acompanhou Maria, Mãe Santíssima, e viu seu mestre estorcegando na cruz, diante dos seus olhos. Maria de Magdala, após a morte do Cristo, o sepultamento na cova emprestada, na gruta, por José de Arimateia,
se preocupa em ungir, perfumar o corpo de Jesus. E ela vai. Estou contando essa história com o propósito de falar sobre mediunidade. Porque o Evangelho nos ensina muito sobre tudo. Quando ela vai, ela não encontra Jesus. E ela fica angustiada. Mas quando ela está retornando, Cristo aparece para ela. E ela fica impactada, porque ele novamente a chama pelo nome. De imediato ela não o reconhece. Mas quando ele a chama pelo nome, que ela consegue enxergar, não apenas com os olhos de carne, mas com os olhos do coração, ela percebe que é Jesus. E se sente arrebatada. E ele pede para ela não tocá-lo, porque ele não tinha ido ao Pai ainda. Ela fica entusiasmada, encantada. E vai dar a notícia aos apóstolos que se encontravam todos escondidos. Todos. E quando ela entra e dá a notícia, eu vi Jesus, ele cumpriu a promessa, ele ressuscitou. Uma voz lá do fundo se levanta e diz assim, mas logo para ti que ele vai aparecer? Mas logo para ti que Bezerra de Menezes vai dar uma mensagem? Logo para ti que eu te conheço? Que tu é do meu bairro, da minha casa espírita? Como nós temos um olhar equivocado para a vida, para as pessoas, para a prática mediúnica. Jesus apareceu primeiramente deixando um recado muito claro para nós, que nenhum filho de Deus encontra-se a revelia do amor de Jesus. Que nenhum médium, não importa o seu passado, não importa quem você tenha sido, Deus te ama e te aceita como você é. Quem não te aceita são os seus pares. Os seus pares não te aceitam, te discriminam, te jogam pedra. Por quê? Porque entram as vaidades humanas. Tem medo de perder o lugar, de perder espaço, quando todos nós deveríamos ser uma família de espíritos, em que cada um que chegue com a sua capacidade deveria se somar, para que todos ganhem, para que todos nós em comunhão com Deus possamos ser úteis, para que todos nós possamos prestar um serviço, mesmo limitados como somos, de divulgação do Evangelho, de fortalecimento da mensagem, de humanidade e de respeito entre nós. Maria de Magdala, depois que o Cristo passou os dias com os apóstolos e que todos eles se separaram para divulgar a boa nova, ela quis acompanhar. Mas ela foi discriminada, porque disseram a ela, tu não, tu és bela. E os homens que a corromperam diziam, volta de novo para nós te daremos tudo outra vez. E ela experimentava uma solidão, porque aquele que se convence da tarefa mediúnica com seriedade, experimentará o caminho da solidão. Experimentará o caminho da solidão. Quando eu iniciei a minha fala, eu disse, eu não tenho como falar das minhas experiências transcendentes para te convencer, porque elas são minhas. O Marcos Henrique tem as experiências dele, Laerte tem as experiências dele, Marco Aurélio tem as dele. Mas nós precisamos entender que todos nós fazemos parte do bloco, do grupo, dos necessitados. E que precisamos estar juntos. Não há como ir ao Pai sem passar por quem está ao meu lado, ou quem está dentro da minha casa. Então a mediunidade é um presente para que a gente possa reparar, aproveitar o momento de estar aqui na Terra para nos aproximarmos de Deus através do serviço ao próximo. Quando ela fica sozinha e experimenta a solidão,
Sentada na praia em Cafarnaum, ela ouve um barulho, um magote de pessoas vinha ao longe. Era um badalo, um sino, algo que ela não conseguia identificar. E quando ela observa, era um grupo de leprosos que caminhava na direção dela. E ao se colocarem de frente a ela, eles indagam: nós viemos atrás de Jesus. Jesus não está mais aqui. O brilho de esperança que eles traziam nos olhos desapareceu. E ela, entristecida por ser a portadora daquela notícia: Jesus não está mais aqui. E vieram os soldados romanos e botaram aquele magote de pessoas para correr. Voltem para o Vale dos Imundos, porque lá é o seu lugar. Ela olha o povo se afastando e pensa: engraçado, acho que são meus primeiros amigos. E naquele dia era vista entrando no Vale dos Imundos Maria de Magdala. E a partir daquele dia, ela assume a mediunidade. Já que ela recebeu o conhecimento do Evangelho, ela precisava passar para quem sofria, para quem era segregado na sociedade. Então, no Vale dos Imundos, ela subiu num ligeiro aclive, olhou para os leprosos e disse assim: meus irmãos, vós, os leprosos, e cantava as belezas do reino de Deus. E foram anos assim, subindo no aclive, meus irmãos, vós, os leprosos. Até que um dia, banhando-se, ela percebeu uma ligeira despigmentação sobre o busto. Ela sabia que aquele sinal era um sinal característico de dor. Ela tomou de algo pontiagudo, tentou introduzir na epiderme, ela não sentiu nada. E pensou: engraçado, pagarei na carne os crimes que na carne eu perpetrei. E naquela tarde ela subiu no aclive, olhou para todos e disse assim: meus irmãos, nós, os leprosos. Essa história ela é muito atual. A nossa lepra não é uma lepra da putrefação das células do corpo. A nossa lepra pode ser a lepra da falta de afeto, de respeito com os nossos semelhantes. É um outro tipo de lepra que depois vai se espraiar no corpo, ou pela mente, fazendo com que a gente experimente tormentos psíquicos, a falta de paz, a angústia, a dificuldade para dormir, que pode estar estritamente vinculada à minha dificuldade de entender a vida, de entender as pessoas, de compreender que eu não sou dono de nada, que eu não posso controlar nada, que eu não posso controlar ninguém. Então hoje, quando nós temos essa casa espírita, essa escola de almas, esse hospital, quando nós temos o convite para estudarmos aqui na terça-feira, é preciso fazer um movimento em direção à nossa melhoria, ao nosso esclarecimento. Ah, mas eu não gosto do jeito que eles estudam lá. Mas já é um estudo ter paciência e participar. Ah, eu não gosto do livro que estão estudando. Já é um estudo você exercitar. Quem está ali está com boa vontade. São irmãos meus. Quando Paulo retorna, bate as portas da casa do caminho, já depois de sofrer, de chorar muito, o conhecimento que ele tinha, ele era um doutor da lei. No entanto, nenhum dos conhecimentos intelectuais foram utilizados para que ele ocupasse um cargo de liderança. Ele passou a ocupar um cargo de liderança na divulgação do Evangelho, quando ele se fez pequenino e decidiu abraçar a missão e decidiu abraçar o trabalho. Talvez você que esteja aqui, que não participe da casa, me pergunte: o que a mediunidade tem a ver comigo? E eu vou te dizer, pergunta 459 de O Livro dos Espíritos.
Allan Kardec indaga aos imortais: os espíritos influenciam as nossas vidas? Muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Não porque nós somos marionetes, mas porque nós não conseguimos gerir as nossas emoções. Como nós não conseguimos gerir as nossas emoções e os nossos sentimentos, nós nos tornamos manietáveis, manipuláveis por essas entidades perturbadas. Como todos aqui, segundo a doutrina dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, a mediunidade é uma condição orgânica, repetindo o capítulo 14, item 149 de O Livro dos Médiuns, todo aquele que sente em um grau qualquer, diz o codificador, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos Espíritos, é por isso mesmo médium. Não importa que você não sinta de maneira patente. Nenhum espírito entra no teu corpo e domina você e toma quem você é e age por você. Isso não existe. Os espíritos vão nos influenciando gradativamente à medida que nós abrimos campos, brechas psíquicas, morais, para que eles possam nos influenciar. Então, essa palestra é para você, é para mim, para todos nós que somos aprendizes, alunos apenas, para aqueles que vão nos acompanhar através dos canais do YouTube, das redes sociais, onde essa palestra vai ser postada. Nós precisamos, meus irmãos, aprender. Espírita que diz estudar para quê, evidentemente não sabe ainda o que é o espiritismo. Não é para nos tornarmos PhDs, é para aprendermos a gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que possamos dar menor acesso a entidades desencarnadas que tentam nos influenciar, nos envolver e que na maioria das vezes nos envolvem, porque nós não agimos com a nossa vida, nós sempre reagimos àquilo que o mundo nos impõe. É importante estarmos atentos. Maria de Magdala, uma flor que nasceu no pântano das dores humanas, e nós todos que somos hoje Marias de Magdala, cada um dentro do seu universo de aprendizado, podemos entender, olhar para o Evangelho, olhar para o Espiritismo e agradecer. Porque se o Cristo encontrou Maria de Magdala, quando ela voltava do sepulcro, eu e você encontramos o Espiritismo, o Consolador, quando chafurdávamos nas nossas dores e nas nossas lágrimas. Ore, ore, busque ajuda. Não deixe de buscar ajuda. Não deixe de orar. Acredite, não deixe de orar. Mas, Adeilson, as minhas preces não são ouvidas. Meu irmão, minha irmã, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece, sob a voz eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Que Jesus possa abençoar a todos, abençoar os vossos lares e nos dar lucidez para que a gente possa fazer alguma coisa por nós. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus faz a dele todos os dias. Muito obrigado.